Oi, Heloísa. Então, aqui segue a parte 2 da aula de ciências de hoje, tá? Então, nós estávamos falando sobre os tipos de digestão. Existe a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica consiste aí na parte da mastigação, que está composta pelos dentes, pela língua, onde vai fazer então a trituração dos alimentos. Depois, nós temos a digestão química, né? Que os nutrientes presentes nos alimentos, eles podem ser classificados em três grandes grupos. Então, a digestão química, ela vai atuar quebrando as moléculas do alimento para retirar, então, os nutrientes. E isso se dá por meio das enzimas, como a prof falou no vídeo anteriormente, né? Que as enzimas nada mais são do que substâncias produzidas pelo nosso corpo que auxiliam, então, na quebra do alimento. Os alimentos na qual a gente ingere, eles podem estar classificados em três grandes grupos. São aqueles que são classificados como energéticos, que são aqueles que nos fornecem energia para respirar, andar e caminhar. O exemplo que a gente pode dar de alimentos energéticos são os carboidratos e as gorduras. Depois nós vamos ter os alimentos que são classificados como construtores. Por que construtores? Porque eles vão construir e renovar as células, renovando logicamente os tecidos, né? Porque são alimentos que auxiliam na construção e na renovação de novas células. Depois nós temos os alimentos que a gente classifica como reguladores. Eles são alimentos que vão regular algumas funções do nosso organismo, como, por exemplo, vitaminas e sais minerais. Por exemplo, você come lá a banana, que ela é rica em cálcio, né? E isso auxilia, então, lá no processo de calcificação dos teus ossos. Então, são alimentos que vão regular a quantidade de certas substâncias dentro do nosso organismo. Então, aqui está os três tipos, então, de classificação que a gente dá para os alimentos. Tem alimentos que vai apresentar os três tipos, que é o exemplo que você tem na apostila ali do brócolis, né? O brócolis, ele pode ser tanto energético, como ele pode ser construtor, regulador, porque é um elemento rico em nutrientes. Isso está lá na página 5, certo? Continuando aqui. Então, como nós falamos que a primeira parte da digestão é a digestão mecânica, composto então pela boca, então a digestão inicia-se na boca, os dentes e a língua participam do processo de trituração dos alimentos, então por isso que a gente diz que é uma digestão mecânica, né? É como se o dente aí, junto com a língua, fizessem aí o processo de trituração desse alimento para que ele consiga, então, chegar ao esôfago e do esôfago possa chegar no estômago. A língua, por sua vez, ela tem a função também de reconhecer os sabores, né? A nossa língua aí, ela tem regiões chamadas de papilas gustativas, que elas reconhecem os sabores dos alimentos. Nós temos aí o sabor doce, o azedo, o salgado e o amargo. E esse aqui é como se fosse um aspertante, assim, é um sabor meio azedo, meio amargo, né? Os dois juntos. Então, nessas regiões aqui que são destacadas, ó, estão aí, então, algumas papilas, são minúsculas pontinhos que a gente tem na língua que reconhecem esses sabores. Isso auxilia também no momento, então, da degradação do alimento. Então, aqui, outra estrutura também super importantíssima na boca é o que a gente tem aí, a saliva. A saliva, ela é uma enzima, a gente já viu a função da enzima, que é acelerar aí o processo digestivo. Então, a saliva, ela está contida na nossa boca, por isso que a nossa boca é extremamente úmida em função da produção da saliva. A saliva, de certa forma, ela contribui, ó, para formar o bolo alimentar que vai descer lá no esôfago até chegar no estômago. Então, de certa forma, a saliva ela vai auxiliar também na quebra das moléculas no processo de digestão. Então, a gente diz que a digestão já começa na boca, né? Por meio da saliva, que contém enzimas que auxiliam, então, aí na deglutição e na formação do bolo alimentar que vai ser formado para ser transportado no esôfago, certo? Também nós temos os dentes, né, que são estruturas que estão na boca, presos por meio da maxila, que é esse osso que a gente tem aqui bem debaixo do nariz, né, esse osso onde fica preso os dentes da parte superior, e a mandíbula aqui, que é esse osso do queixo,
que também é onde ficam os dentes presos na parte de baixo, né? A parte inferior. Então, aqui nós temos um desenho de um dente mostrando suas principais estruturas. A parte de cima, que a gente chama de coroa, e a parte de baixo a gente chama de raiz. Então, aqui nós vamos ter o esmalte, que é a parte onde o nosso dente é mais branquinho, né? Mais lisinho. Depois a dentina, a polpa, onde ficam os vasos sanguíneos aqui, ó, que vão nutrir esse dente, a gengiva, o osso e o canal da raiz, que é a raiz desse dente, certo? Aqui é só para mostrar como que é, então, a estrutura de um dente e também lembrar que algumas bactérias vivem na nossa boca, umas ao nosso benefício, né, que fazem bem à nossa saúde, mas quando a gente não cuida, não toma os devidos cuidados higiênicos com os dentes, essa parte de cima aqui, o esmalte do dente, começa a ter cáries, né? Que é o excesso de bactérias que fica no nosso dente, principalmente pelo excesso de consumo de açúcar. Isso, então, permite, então, que o esmalte do dente comece a ficar com uma cor mais escura, formando a cárie. Ok? E aí, agora falamos da boca, falamos dos dentes, que são a parte mecânica da nossa digestão. E agora, seguindo o percurso, nós temos a boca. Perceba que essa verdinha aqui é o bolo alimentar. Então, comeu, aqui tá formando o bolo alimentar, chegou aqui no esôfago, que vai chegar aqui no estômago. Então, perceba que o alimento ele vem para o esôfago e ele não vai para a faringe, ele passa pela faringe e não para a laringe, desculpa. A laringe aqui, ó, ela dá acesso aos pulmões, aqui é os brônquios que vai ter os pulmões. Então, a laringe é a via que vai dar as vias respiratórias e a faringe é que vai dar acesso, então, ao esôfago, que vai dar acesso ao estômago. Então, não confundir essas duas estruturas, tá? Faringe, acesso ao estômago e laringe, acesso às vias respiratórias. Então, olha aí, ó. Faringe, onde se forma o bolo alimentar, separando o sistema digestório do sistema respiratório e vai ter a função de transportar o alimento da boca para o esôfago. O esôfago, a estrutura que transporta o alimento da boca até o estômago através de movimentos peristálticos. O que seria esses movimentos peristálticos? Seria a contração aqui, ó, da musculatura do esôfago. É como se o esôfago tivesse na sua parede. Deixa eu voltar uma imagem aqui. Aqui, ó, é como se o esôfago aqui, ó, ele fosse como se fosse um músculo. Perceba que quando o bolo alimentar ele atravessa o esôfago, né, até chegar no estômago, é como se essa parede se dilatasse, né, ela aumentasse, né, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Aqui aonde não tem alimento, não tá passando, perceba que é bem fininho, mas quando o alimento passa, ó, ela se dilata. Então, isso a gente chama aí de movimentos peristálticos, que nada mais é do que a contração da musculatura do esôfago, permitindo então a passagem do bolo alimentar até o estômago. Chegando no estômago, aqui nós temos o estômago. Então, ó, veio o esôfago, chegou o esôfago aqui, no finalzinho do esôfago, chegou no estômago. Então, ele é um órgão oco. Por que oco? Porque ele precisa ser suprido, né? A gente diz, eu tô com fome, tô com meu estômago vazio, né? Porque ele precisa ser oco, né? Vazio para receber o alimento. Então, ele é revestido por uma mucosa gástrica, uma película de células que forma essa parte interna do estômago, tornando as paredes do estômago extremamente grossas. Por quê? Porque lá dentro do estômago é produzido o que a gente chama de suco gástrico. Ele é um líquido extremamente ácido. Por quê? Porque qualquer tipo de micro-organismo que você ingere, vírus, bactérias, qualquer tipo de micróbios que você ingere, que pode estar na tua comida, vai ser eliminado por meio desse suco gástrico, porque ele é bem ácido. Então, por isso que as paredes do estômago, elas têm que ser fortes para aguentar essa acidez do suco gástrico. É uma substância, então, capaz de dissolver os nutrientes e eliminar, então, alguns micro-organismos que podem estar presentes dentro dos alimentos que você ingere. O estômago também vai produzir uma enzima chamada de pepsina. Essa enzima pepsina, ela vai auxiliar na quebra dos nutrientes e vai aí melhorar a absorção no intestino delgado. Porque pensa assim, o próximo passo aí vai ser o intestino delgado, certo? O intestino delgado é onde vai se dar a maior parte da absorção dos alimentos.
porque até o estômago ele começa a ser triturado, desde a boca, do esôfago lá, ele só foi moído, triturado. Aqui no estômago inicia-se então um pouquinho da absorção dos nutrientes, mas a maior parte da absorção dos nutrientes vai se dar lá no intestino delgado, que é onde vai absorver então os nutrientes presentes nos alimentos, fazendo que consiga então esses nutrientes serem absorvidos pelo nosso corpo e depois encaminhados para as nossas células, tá? Então aqui nós temos o exemplo do estômago, que ele é composto então dessa mucosa gástrica que serve para revestir o estômago e proteger o estômago desse suco gástrico, né? Que é um líquido ácido produzido no estômago para aí melhor digerir as substâncias e também eliminar qualquer tipo de micro-organismo que pode vir estar presente nos nossos alimentos, né? Ok? E o que mais que nós temos aí no estômago? Então, o bolo alimentar, esse que veio lá do esôfago, ele pode permanecer aí algumas horas no nosso estômago, até que seja digerido, ou pelo menos boa parte dele seja digerido. Vai depender, as horas depende do tipo de alimento que você ingere, ou seja, dependendo do alimento que você ingere, vai ficar uma certa quantidade de tempo no teu estômago. Por exemplo, uma fruta vai ficar cerca de 30 minutos no teu estômago até ele conseguir digerir bem. As massas, 2 horas. As carnes, ó, que são coisas grandes, são proteínas, né? Podem ficar até 3 horas no nosso estômago, até que o estômago consiga eliminar, né? Ou pelo menos extrair todos os nutrientes suficientes para depois enviar para o intestino delgado, que é o próximo passo, certo? Depois que esse bolo alimentar ele foi digerido no estômago, ele se prepara então para ir para o próximo destino dele, que é o intestino delgado. E aí, quando ele sai do estômago e vai para o intestino delgado, ele não se chama mais de bolo alimentar, e sim de quimo. Certo? Então, Heloísa, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Claro que lá na aula online ela é um pouco mais demorada, porque os alunos perguntam, os alunos interagem, né? Aqui é só a prof falando, é uma aula gravada, então por isso que é mais rápido, tá? E aí, na próxima aula, a gente continua lá no intestino delgado, onde nós vamos fazer uma atividade. Então, para a aula de hoje, não teve atividade, tá? Só teve explicação da primeira parte aí do sistema digestório e na próxima aula a gente continua então com a segunda parte, tá bom? Beijo e até a próxima aula.